O ano era 1910. Se cria o SPI, Serviço de Proteção aos Índios. O SPI passou a organizar então os territórios indígenas a partir dos postos indígenas, que eram unidades do governo federal próximo às aldeias. Entre 1956 e 1963, foram abertos vários inquéritos administrativos por causa de denúncias feitas em relação ao descaso do órgão com as populações indígenas. Jader de Figueiredo Correia era o procurador que foi escolhido para presidir a comissão de inquérito. Então, em 67, essa comissão de inquérito saiu pelo Brasil visitando os postos indígenas, entrevistando agentes do SPI, indo até as aldeias. Depois desse trabalho todo, o Figueiredo fez um relatório. Nesse relatório, ele diz: a comissão constatou a geral corrupção e anarquia total imperantes no SPI em toda a sua área, como também através dos tempos. O SPI foi antro de corrupção inominável durante muitos anos. O índio, razão de ser do SPI, tornou-se vítima de verdadeiros celerados, que lhe impuseram um regime de escravidão e lhe negaram um mínimo de condições de vida compatível com a dignidade humana. No relatório, o Figueiredo colocou nome por nome dos dirigentes e funcionários envolvidos em todos esses casos, e foi detalhando lá o que cada um era responsável. Quando foi divulgado em 68, esse relatório gerou uma grande comoção na opinião pública, né? Porque ele estava ali relatando casos de tortura, massacre, abusos e inúmeros outros crimes contra os povos indígenas. Esse relatório final tem 68 páginas, mas o processo como um todo da comissão de inquérito tem 30 volumes, com 4.942 folhas. E mais um anexo de 6 volumes, com 550 folhas. Na mídia, isso foi chamado como o escândalo do século. E teve repercussão, inclusive, na mídia internacional. O que foi feito? O SPI foi fechado e se criou a FUNAI. Só isso? Então, lembra que estávamos ali em plena ditadura militar, né? Então, o relatório foi divulgado e logo em seguida aconteceu o AI-5. Lembra do AI-5? Aquela ação de fechar o Congresso, suspender direitos políticos, acabar com a liberdade de expressão? Então, esse relatório do Jader foi arquivado e esquecido. Os documentos da comissão de inquérito, aquelas 5.000 folhas, já estavam dados como desaparecidos desde 67. A gente não sabe onde foi parar aquelas várias caixas com 5.000 folhas, 30 volumes de documento. Sumiu. Corta a cena, 2020, Comissão Nacional da Verdade. Órgão criado para investigar as violações aos direitos humanos ocorridas no período de 46 a 88. Dentro da Comissão da Verdade existia um grupo de trabalho específico para violações que ocorreram no campo e contra povos indígenas. E a gente tem uma lei de acesso à informação, que permite que se consulte documentos públicos. Lei, inclusive, que aquele dito presidente tentou impor restrições, mas não conseguiu. Os documentos da comissão de inquérito, aquelas 5.000 folhas, foram encontrados, mas não tinha nada ali em relação ao relatório do Jader Figueiredo mesmo. Até então você tinha um relatório perdido aqui e os documentos perdidos aqui. Só depois de muita pesquisa e muito trabalho da Comissão da Verdade que se entendeu que estava tudo interligado. E aí todo esse monte de documento foi o que foi chamado de relatório Figueiredo. Essa documentação toda mostra, além da barbárie e crueldade completa e da violação dos direitos dos povos indígenas, né? Direitos humanos mesmo, né? Direitos humanos. Mostra ali o pano de fundo que tem a ver com uma questão profundamente atual, que é a questão da terra. Interesses relacionados à terra indígena. Eram terras com potencial para exploração. Exploração de madeira, exploração de garimpo. Não sei. Isso me lembra alguma coisa. Interesse em garimpo em terra indígena? Enfim, é isso. Até!